Lúcia, muito boa tarde. Cristina. Vamos esperar o pessoal entrar, aqueles minutinhos iniciais. 1 a 2 minutos. Um minutinho só, né? Deixar a água aqui a postos. Ilva. Oi, Lúcia, tudo bem? Como vocês estão? Fala sério, né? Esse frio que tá fazendo, tinha que ser proibido fazer frio assim. Caraca, aí, não aguento isso não. Preciso ir morar no Nordeste, urgentemente. Tem pavor. Vamos lá. Vou até botar aqui o cronômetro. Pronto. Vamos lá. Biléu! Quanto tempo? Como é que você tá? Luciana. Vamos entrar, vamos entrar. Um minutinho, vamos começar. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais do assunto da semana passada. Que aliás, gente, cheguei a ficar com dor de garganta. Vamos lá. Então, Claudete, tudo bem? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, aquelas perguntas básicas de sempre. Tá tudo bem, Biléu. Tá tudo bem, graças a Deus. Vamos acompanhar aqui. Tomara que você, de repente, vê se você conhece alguém, Biléu, que vocês que já estão aí online, esse é um assunto bem importante, assim, para esclarecer. Então, se vocês conhecerem alguém que esteja precisando dessa informação, ou que está na dúvida se toma remédio ou não toma remédio, acho que vale a pena. Oi, Ivone. Oi, Lili. Então, vale a pena compartilhar com essas pessoas, porque eu acredito que a gente consiga dar uma clareada em algumas coisas. Eu espero que sim, né? Oi, Cris, prima. Eu espero que a gente consiga dar uma clareada em algumas coisas. Vamos lá, então vamos começar. Vamos lá, daqui a pouco deve entrar mais gente. Então vamos lá, na semana passada a gente falou sobre tirando dúvidas da osteoporose. E como sempre, né, o pessoal tem Brumadinho, Minas, aqui 16. Gente, aqui em Búzios tava 18 graus ontem. Pra mim, é incompatível com a vida, ó. Não consigo nem sorrir. Dói tudo. Então, na semana passada, a gente falou sobre... A gente tentou tirar algumas dúvidas sobre a osteoporose. E uma coisa que vem com muita recorrência nos grupos de osteoporose que eu acompanho no Facebook, em relação ao tratamento. Pessoas que não sabem direito que remédio que vai tomar, às vezes o médico prescreve, mas aí escuta falar que um é bom, que o outro é bom, e aí a gente vai tentar desfiar isso um pouquinho para entender o que é o tratamento e qual seria a melhor escolha para cada um de vocês, tá? Vamos deixar claro já tem 14 pessoas aqui, vamos deixar claro uma coisa. Hoje a live não é para dizer quem vai tomar o quê, tá? Isso aqui é para esclarecer sobre as substâncias de tratamento. Então eu vou orientar, vou dizer o que tem de bom, o que tem de ruim de cada substância, por que é bom escolher uma, por que é bom escolher outra, mas o tratamento da osteoporose tem que ser individualizado. Então, não vou responder se alguém falar assim, doutora, eu tomo isso, será que é melhor trocar? Isso a gente não vai entrar nesse mérito. Se houver alguma dúvida sobre isso, depois no direct, fala comigo. Ou, ideal ainda, melhor ainda do que isso, é conversar direto com o seu médico para perguntar, doutor, tem
uma médica falando lá no Instagram, isso, eu queria saber o que o senhor acha. Se ele achar que vale a pena ou não, muda, tá? A minha ideia aqui não é mudar tratamento de ninguém, tá bom? Então vamos lá, só para dar uma passadinha geral. Lembrando que a osteoporose é uma doença que tem relação com a idade, é uma doença que vem do desequilíbrio entre as células que fazem osso e as células que comem osso. Assim como a gente tem a pele que se refaz, a gente tem, depende da pele, né? Tem o cabelo, todos os tecidos, a gente tem uma capacidade de renovação. Quando a gente vai ficando mais velho, essa capacidade de renovação vai ficando mais alentecida, vai diminuindo a velocidade. Na osteoporose acontece isso, tá? Então, no quadro basicão de osteoporose, eu tenho osteoporose porque eu entrei na menopausa e aí, como eu tenho menos estrogênio, eu produzo menos osso, tá? Esse é o quadro básico, tá? Vai fazer reposição hormonal se puder, ótimo, tal. Então, mas vamos falar sobre os remédios para osteoporose, tá bom? Da outra vez eu falei, vou repetir e vocês vão ver eu falando isso várias vezes. A osteoporose é uma doença da infância que se apresenta na idade adulta, tá? Então a gente precisa ter o compromisso com a gente de se cuidar da melhor forma possível. E dentre as coisas que a gente precisa estar tomando conta é a saúde do osso, tá? Ontem mesmo eu estava no salão fazendo as unhas, a paciente, uma moça falou assim, ai, cortei o leite da minha vida. Eu falei, por quê? Porque eu preciso parar de tomar café e eu tomo muito café com leite, então eu preferi cortar tudo. Virei pedra, né? Mas tudo bem. Então, assim, a gente tem que se cuidar melhor. Antes da gente restringir alguma coisa ou iniciar alguma coisa nova, é bom a gente se orientar, beleza? Tá. Lembrando que o osso serve para quê? Ele serve para proteger as vísceras, ele serve para segurar os músculos, dar os movimentos, né? O músculo que dá o movimento, o osso segura essas inserções e origens musculares. Mas uma das principais funções do osso é uma reserva mineral. Então, oi Sônia, dentro do osso a gente tem minerais, tá? O mineral que a gente encontra mais ali é o cálcio, tá? Então, tudo está amarradinho com o que a gente vem vendo nos últimos tempos, certo? Então, só pra gente lembrar. Então, sabendo que se a gente tem uma velocidade de ganho e perda de massa óssea, essa perda e ganho de massa óssea dependem das coisas que a gente faz, do que a gente ingere, do que a gente precisa fazer durante a vida. Então, a gente tem que levantar os fatores que podem predispor a gente a ter uma fratura por osteoporose, tá? Então, assim, quando a gente faz um diagnóstico de osteoporose, a gente tem que levantar fatores que possam estar levando a gente a essa perda, tá? Tem uma pessoa mandando recado aqui, eu não posso responder agora, né? Então, tá, beleza. Por que é importante? Porque o fator que puder facilitar a perda de massa óssea, se a gente não corrigir esse fator, a gente não tá fechando a torneira. É como eu digo assim, não é nem fechando a torneira. Tem uma goteira em casa, a gente não conserta de onde está vindo o problema, a gente bota uma bacia. Então, para tratar a osteoporose, a gente tem que ver se existe, além da menopausa, uma causa que possa ser controlada, tá? Por exemplo, a gente falou isso na semana passada, alterações de absorção. Então, quem consome pouco alimento, anorexia, bulimia, síndromes desabsortivas, isso tudo altera a absorção dos nutrientes, porque não chega ou porque bate e volta. Isso tudo a gente tem que levantar. Se tiver uma história de anorexia, de bulimia, de qualquer coisa, tem que passar pelo nutricionista também, tá? Então consertar os fatores de risco. E o médico que pegar o paciente com osteoporose vai
dar o início do tratamento e, se for necessário, encaminhar para o colega. Lembra que eu falei que é uma doença multidisciplinar? Às vezes você tem uma doença reumática, às vezes você tem um problema de diabetes associado. Então, um médico sozinho, por exemplo, eu faço ortopedia e medicina do exercício. A minha especialidade não é endócrino. Eu detecto a osteoporose, eu trato a osteoporose, controlo a osteoporose, mas se tiver uma doença de base que possa estar piorando essa massa óssea, eu preciso poder encaminhar para um colega que trabalhe na mesma visão que eu, certo? Então tá, detectar os fatores de risco. Eu vou citar de novo os fatores de risco que a gente tem para sofrer ou não uma fratura por osteoporose. Vamos prestar atenção em todos e vamos pensar quais que a gente pode mudar para melhorar o metabolismo do osso, tá? Idade, não dá para mudar. Sexo, não dá para mudar. Dona Ana Maria Belo. As mulheres que já fizeram esterectomia ou que já passaram pela menopausa, não dá para mudar. Dá para melhorar, por quê? Porque a reposição hormonal ajuda, tá? As pessoas que tiveram menopausa precoce, não dá para mudar, mas a reposição hormonal ajuda também, tá? Então, assim, não posso fazer reposição hormonal. Não faz, mas quem pode está mais protegido. Quem tem diabetes, tem que controlar isso com um nutricionista ou com endócrino. Quem usa glicocorticoide, não pode deixar de usar, mas tem que ter ciência de que precisa garantir uma qualidade de tratamento melhor ainda, porque o glicocorticoide está diminuindo a massa óssea, tá? Então tem que ter ciência do que você pode melhorar ou ter mais atenção, tá? Baixo IMC, baixo peso em relação à altura. Isso a gente falou, a pessoa de baixo peso tem maior probabilidade. Então, se a pessoa está mais idosa e come pouco ou não se alimenta com qualidade, tentar entrar com suplemento, nutrição e tudo para tentar melhorar o ganho de peso dela, não necessariamente gordura, tá? História familiar de fratura de quadril, também não dá para mudar. Se a mãe da gente teve uma fratura de quadril, a gente não pode mudar isso. Se você já teve uma fratura prévia, também não dá para mudar. Percebe como tem muitos fatores de risco que você não tem como voltar atrás, mas tem alguns que a gente pode ajudar. Quedas frequentes é uma observação. Se você começa a perceber que está caindo com muita frequência, pode ser um sinal de fraqueza muscular, tá? Então, começou a perceber, pô, tô caindo à toa? Não é possível. Mas é porque eu torci o pé uma vez e não tratei. Tá bom, mas tá caindo à toa. Então, isso tem que ser visto. Você pode não estar com a musculatura fortalecida, ou pode ter uma lesão que precisa ser arrumada para você poder ter um equilíbrio melhor. Muitas vezes a vitamina D baixa diminui a força, o ganho de massa muscular. Então, a vitamina D baixa pode ser uma causa de quedas frequentes, tá? Quem tem doença reumática tem que tratar. Doença de tireoide, tratando, você controla. Por exemplo, quem tem doença de paratireoide, lembra que eu falei da glândulazinha que fica aqui atrás? Ela libera o hormôniozinho do paratormônio, e se você tem um adenoma, que geralmente é um tumor benigno, você precisa tirar esse adenoma. Eu tenho hiperparatiroidismo, não vou operar. Você vai tomar remédio de osteoporose a vida inteira e não vai ficar bom, tá? Consumo de álcool, até 3 doses por dia em média, tá? Eu tomo só 2 vamos supor, eu tomo só 2 por dia, mas fim de semana eu encho a lata, passou de 3, a média. O ideal é não beber, né? Tabagismo também, história atual ou pregressa de tabagismo, pelo protocolo, eles só consideram o tabagismo atual, mas eu acho que isso aí ainda vai ser um pouco atualizado, porque vamos dizer que eu comecei a fumar com 18 anos e parei com 65, tô com 66, por exemplo. Não vou considerar o tabagismo um fator de risco? Vou, né? Então, eu acho que isso aí ainda vai mudar alguma coisa. Sedentarismo, baixa massa óssea, dá para melhorar. Baixa ingestão de cálcio, porque não gosta de leite, porque não pode tomar leite, porque odeia sardinha em lata, porque não gosta de derivados de leite. Suplementa, tá? Dá para mudar. Não quero tomar mais um comprimido. Tem que mudar.
Baixa exposição ao sol. Não posso, não quero, não vou. Suplemento, tá? Tem comprimido para dose de ataque e manutenção. O que é importante no tratamento não medicamentoso da osteoporose? Manter os níveis de vitamina D, ok. Manter a ingestão de cálcio, ok. E fazer atividade física, tá? Esse é o tripé do acompanhamento, prevenção e tratamento da massa óssea. Se vai precisar de remédio ou não, é outra história. A gente vai falar do remédio, tá bom? E aí a gente vai ver se vai ter necessidade de ir para o colega especializado, endócrino, reumato, muitas vezes educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, tá? Isso tudo a gente vai ver depois. Mas precisa tomar vitamina D, precisa ingerir o cálcio, precisa fazer exercício. Se não fizer isso, não tem tratamento de osteoporose que dê certo. Não tem. Você pode tomar o melhor remédio importado, o que você quiser. Não vai melhorar se não fizer esse tripé. Oi, Sandrica. Não vai melhorar se não fizer esse tripé. Vitamina D, sempre em níveis ok. Cálcio, ingestão ok também, tá? E exercício de força. Então, tem que fazer o exercício, Cris. Vamos lá. A força muscular estimula as células de ganhar osso, que formam osso. Então, diminui a tua probabilidade de queda, te dá mais equilíbrio, mais sustentação e ajuda a formar osso. Então, tem que fazer o equilíbrio, beleza? Tem que fazer o exercício, tá? Então, vamos lá para o tema da nossa aula hoje. Nossa aula foi ótima, me senti. Nossa live. Então, os remédios específicos para osteoporose, eles são chamados antirreabsortivos. Eu vou falar umas palavras complicadas, mas eu vou evitar, tá? Ajuda, tá? Ajuda. Todo exercício de força. Fazer um parênteses aqui antes de passar para a medicação. Deixa eu só fazer uma explicação assim. Doutora, minha mãe está deitada na cama e não levanta por nada. O que é melhor exercício para ela? Levantar da cama. É melhor pilates ou hidroginástica? Para quem está parado, a hidroginástica já ajuda. Agora, se você tem capacidade de fazer as coisas no dia a dia, anda para lá, anda para cá, pega peso, se for para ganhar força, ajuda, tá? Se for para ficar só relaxando e alongando, não, tá? Então, se você consegue andar, pegar peso, fazer uma coisa ou outra, não vai fazer hidroginástica. Vamos fazer uma coisa mais direcionada. Um pilates orientado para ganhar força muscular, sim. Muitas vezes, a pessoa chega no consultório com uma lesão de ombro, de quadril, por exemplo, e precisa começar a trabalhar o músculo, de um modo geral, para tudo. Sabia que ia chegar nessa hora. Peraí, Luciana. A pessoa precisa trabalhar o músculo de uma forma geral, tá? Eu posso pedir para ela procurar um fisioterapeuta que seja bacana, que consiga orientar exercícios para ela ir ganhando músculo e ir trabalhando a lesão dela, sem forçar aquela lesão. Então, esse trabalho com fisioterapeuta é muito bom, porque às vezes a pessoa não precisa parar a atividade, tá? Então, o Pilates pode ser uma opção. Vamos dizer, eu adoro academia, mas, poxa, eu não estou conseguindo ir porque eu estou toda machucada. Vamos tentar um Pilates com um fisioterapeuta que possa estar te ajudando ali, tá? Pilates ou musculação, Luciana, o que você conseguir fazer, o que você sentir que está fazendo força, que está ganhando massa muscular. Se for, você já está habituado a fazer musculação, quer fazer uma musculação mais pesada, o Pilates não vai adiantar. Agora, eu estou paradona, vou escolher, você pode achar que o Pilates seja muito monótono, você pode achar que a musculação é muito cheia. Então, o que você gostar mais, tá? Os dois estão de bom tamanho se você estiver parada. Mas se você já tiver algum condicionamento, você tem que sempre dar um passinho acima, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Medicamentos da osteoporose. Antirreabsortivos. Então o osso trabalha assim: forma e absorve. Forma e absorve. Forma e perde, forma e perde. Então, os remédios que vão ajudar na osteoporose são remédios que não vão deixar perder o osso, tá?
as células que comem o osso, não vão trabalhar nesse tratamento, beleza? Aí eu usei todo o meu neurônio e fiz um quadro ao contrário, porque eu sei que o Instagram inverte, para vocês poderem ler. Então, vamos lá, olha só para vocês verem aqui. Ó, antirreabsortivo. Tem duas classes. Tem o bisfosfonato, aqui ó, bisfosfonato, não precisa saber esse nome, e o denosumab. Isso aqui é uma classe, tá? É uma classe. Tudo começou na época do alendronato. Sandra Barcelos era dessa época, né, Luciano? Ô, Sandra. Então, a gente viu o alendronato nascer, coisa nova. Então, o alendronato é primo do risedronato, é primo do ibandronato, é primo do ácido isolendrônico. Provavelmente vocês não escutaram falar muito desse aqui. Esse aqui é usado menos, ele é anual, tá? O alendronato, o risedronato e o ibandronato, eles funcionam da seguinte forma. Vamos lá, para mim agora. Oi, Brigitte, tô te esperando lá no consultório, hein? Ó, como é que eles funcionam? Como é que os bisfosfonatos funcionam? Tem o osso, vou tentar desenhar aqui, vai ficar bacana. Vou tentar, olha só. Isso aqui, ó, que tem o osso, com aquelas travezinhas do osso, certo? Tá. O remedinho, ele vai entranhar aqui dentro do osso, dentro da matriz do osso. Ele vai se depositar dentro do osso. E aí ele não vai se amarrar aqui dentro e não vai deixar, vai ter que fazer ao contrário, o clasto funcionar. Então, o bisfosfonato, ele se amarra dentro do osso e não deixa a célula de perder osso trabalhar. Tá dando para entender? Então, você só deixa a célula de formar osso trabalhar. Eles são antirreabsortivos, tá? Então, a gente tem alendronato, que tem... Eu não uso muito alendronato, então eu não me lembro... É o... Como é que é aquele? É o... Quem toma alendronato aí? Fala aí. Alendronato, gente, é o... Esqueci. 70 miligramas. Risedronato. Opa! Risedronato, você tem a dose semanal e a dose mensal. O alendronato só tem semanal, tá? Então, ibandronato, dose mensal. E o ácido isolendrônico é uma dose anual. Quais são as vantagens deles? Eles têm bastante tempo de estudo. Como eu falei, eu sou da época que nem existiu o alendronato ainda. Eles têm bastante tempo de estudo. O que eles têm de bom? Eles têm o valor mais acessível. Eles funcionam, tá? Funcionam, é uma boa classe de remédio, tá? E eles são acessíveis. Você consegue achar em vários lugares. Como é que era o nome daquele alendronato? Eu vou lembrar. Eles são mais acessíveis. Fosamax. É porque eu não sou muito de usar ele, não. Mas quando a pessoa está usando, eu mantenho, se ela estiver bem adaptada, tá? Desvantagens do alendronato. Ele pode dar uma dor em queimação. São desvantagens, gente, que eu vou falar. São efeitos colaterais que vêm em bula e que a gente vê no consultório. A ideia aqui é tirar aquela ideia mortal que o paciente tem quando lê bula e lê todos aqueles efeitos adversos que podem acontecer. Mas tem os que são previstos em bula e são os que a gente vê no dia a dia, tá? Então, assim, o que é comum acontecer, que pode acontecer com mais facilidade, que a gente pega no dia a dia, tá? Dor em queimação na garganta, no esôfago, sensação de esofagite, aquela queimação. Isso pode acontecer. Algumas pessoas se sentem constipadas, outras podem ter diarreia com
bisfosfonatos, que é o alendronato, risedronato e bandronato. Não vou falar do ácido zoledrônico, porque ele é mais complicadinho. Aquela sensação de refluxo, tá? Isso pode acontecer. E isso pode ser um fator que interrompa o tratamento. Doutor, eu não consigo tomar. Eu sinto muita dor, muito enjoo, vontade de vomitar. Eu tenho diarreia direto quando eu tomo esse remédio. Então não vai conseguir tomar. E o que eu falei? Não tem que tomar o remédio certinho? Então é um fator que pode atrapalhar muito a adesão do tratamento. Uma coisa que pode acontecer é o efeito da gripe, é o flu-like, que a gente já falou sobre isso. Aquela sensação de estar gripado no início quando toma o remédio, tá? Algumas pessoas se sentem desconfortáveis com esse efeito, tá? Mas tem gente que passa de boa e não liga. Eu já tive paciente que pediu para trocar porque sentia mesmo. Então, isso a gente vê no consultório, tá? Na bula, tá? Porque tem cada coisa na bula que se você for ler, você não vai tomar nada, cara. Então, eu tô só falando os que a gente espera que aconteça. Por exemplo, o ácido zoledrônico, esse que toma aqui anual, ele é complicado de tomar. Por quê? Porque é uma ampolinha que tem que ser diluída, que tem que ter um ambiente propício, tem que chamar a enfermeira para correr lá em tantos minutos. E aí, realmente, esse aí eu já vi gente reclamar desse efeito do flu-like e dá um desconforto. Então, como é uma administração mais complicada, beleza, Cristian. Então tá de boa. Então, assim, como o ácido hialurônico é uma administração mais complicada, você precisa chamar o home care ou pedir para ir em tal lugar que seja mais especializado. Eu prefiro não usar, tá? Porque a pessoa vai falar que ficou com medo, que não tomou, e aí eu não vou saber e tal. Então, eu prefiro ter ali mais pertinho para ter certeza que tá tomando, tá? Os outros efeitos colaterais e a outra administração, que é o alendronato, o risedronato e tal, o que acontece? Eles têm, como dá essa sensação de queimação, oi João, tem que tomar com bastante água. E aí pedem, na bula, pede para você não deitar depois que toma. E aí a pessoa acha que tem que ficar assim, ó. Não, é só para não deitar, para não refluir, tá? Porque você tem que beber com bastante água. Então você bebe com bastante água para descer bem o comprimido, tá de boa, tá de boa. Agora, uma coisa que pode atrapalhar é a necessidade de jejum desses remédios, tá? Não o endovenoso, mas os comprimidos. No dia de tomar o remédio, precisa ficar de jejum pelo menos 40, 50 minutos. Tá? Se tomar um golinho de leite, comer um negocinho, qualquer coisa que tenha qualquer quantidade de cálcio ali dentro, você acabou com um remédio. E aí, se você toma ele mensal, por exemplo, ele não vai ser absorvido todo, é como se você tivesse faltado algum comprimido ali, se fosse o tratamento semanal. É por causa dos minerais, não pode dar conflito de mineral, tá, Teca? Por isso que você tem que ficar sem beber nada, tá? Você não pode ter conflito de mineral ali. Sim, por causa do mineral. Lembra que eu falei que o osso é um depósito de mineral? Então, não pode dar conflito de mineral para absorção. Tem que absorver tudo aquilo ali. Então, o risedronato, o alendronato, o ibandronato também não curto muito não. Ele não tem muita aproximação para o quadril, ele protege mais vértebra. Eu acho que a gente tem que cuidar como um todo. Então, os que eu uso mais é o risedronato, o alendronato eu mantenho quando a pessoa está tomando, e desses 4 eu só uso esses, tá? Então é assim, tomar em jejum de 40 minutos, não pode comer nada e tem que tomar com bastante água para descer bem. Fez isso no dia combinado, se faz de uma vez por semana, é no dia certo. O que acontece muitas vezes é que quando você tem algum problema de osteoporose, de hipotiroidismo, que você precisa tomar o Puran também é em jejum. Alguns remédios você tem que tomar em jejum. E aí naquele dia você não vai poder tomar o Puran. Então, dependendo do seu controle da tireoide, a gente vai ter que dar uma mudada de horário. Uma opção
que eu não gosto muito, porque já compromete a absorção do remédio, é você parar de comer mais cedo, comer bem pouquinho, tipo 6 horas, e na hora de dormir você tomar o seu remédio. Mas aí entra naquele conflito de beber bastante e não deitar. Tem que esperar ainda o jejum, entendeu? Mas é uma opção. Então, não, Actonel não pode. Não pode ser após o café da manhã, não, tá? Eu vou até confirmar isso aí, mas o Actonel, que eu saiba, deixa eu ver uma coisa aqui. Risedronato, nunca vi isso. Risedronato geralmente é em jejum, tá? Mas eu vou até confirmar isso com você. É porque eu uso uma ou duas marcas só de medicamentos, eu não sou de sair variando não, porque eu vou muito assim na confiança de laboratório, então eu já não sei, mas eu vou procurar ver, tá bem? Então, vamos lá. Até me perdi aqui com essa informação. Sandra, você tá aí na live? Me dá um help aí. Vê se você já leu alguma coisa dessa do risedronato. E aí qualquer coisa eu vou procurar saber, tá bom? Porque até onde eu sei, não pode não, tá? Então tá, lado bom, é mais acessível, mais conhecido, tem bastante tempo de uso, de estudos, tá? E beleza. Lado ruim são os efeitos colaterais que algumas pessoas não conseguem suportar, mas a gente consegue administrar mudando algumas coisas aí, tá? Mudando a substância. Então, eles se juntam muito forte dentro do osso, na matriz do osso, e não deixam o osteoclasto de comer, ó. Então, eles não deixam o osteoclasto comer o osso, tá? Só que eles se fixam muito ali. E o que é excretado pelo rim. Então, a gente precisa ter uma função renal ok, tá? Para essas classes do alendronato, ó, lembrando, ó, bisfosfonato, essas classes aqui, precisa ter uma função renal ok, porque senão não excreta legal, tá? São primos, Teca, são primos. Eu prefiro o alendronato porque o alendronato vai igual para vértebra e quadril. O ibandronato, em princípio, de acordo com alguns estudos, ele tem uma preferência maior, como é que fala? Ele previne um pouco mais fratura de vértebra, enquanto que eu acho que a gente tem que prevenir as duas, vértebra e quadril, tá? Mas não é um remédio ruim, é um remédio que se você tomar certinho, você consegue algum resultado, tá bom? Uma coisa por ano de madrugada, entre 4 e 5, toma tonel quando levanta, tá bom? Não, tá ótimo, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, como ele está amarrado na matriz óssea, ele também não solta. E isso faz com que ele fique ali por mais tempo. Então, por exemplo, você toma um alendronato por 3 a 5 anos, se você está ganhando uma massa óssea mais ou menos boa e o médico te dá umas férias de tratamento, se você suspender e mantiver os controles, ele pode continuar agindo ainda por 3 a 5 anos, tá? Isso pode ser bom e pode ser ruim. A gente vai falar isso mais na frente um pouquinho, tá? Então, o bisfosfonato, ele tem uma ligação forte com as células do osso, com a matriz do osso, e não deixa o osso ser comido pelo osteoclasto. Ele demora muito tempo para sair do corpo e precisa passar pelo rim, tá? São características que a gente vai entender já, tá? Mas de acordo com os estudos, os bisfosfonatos, eles chegam com 3 a 5 anos, eles vão aumentando a massa óssea, e com 3 a 5 anos eles entram num platô de ganho de massa óssea. Então pensa assim, eu estou tomando alendronato por 5 anos, minha massa óssea está ok, eu vou continuar, vamos dizer que eu tenho lá 70 anos, preciso continuar me cuidando, eu posso suspender, mas depois que eu parar ele continua fazendo efeito, em termos de
enrijecer a matriz óssea, mas não em ganho de massa óssea. Entenderam? Então, assim, ele continua fazendo o efeito de adesão na matriz, mas o pico de efeito de ganho de massa óssea vai em 3 a 5 anos. Então, você vai parar de tomar, ele vai continuar fazendo o efeito ali, não vai deixando perder o osso, mas também não vai deixando ganhar, tá? Então, esse pico, quando chega nessa época, a gente pode até dar umas férias de tratamento, mas depois de 2, 3 anos tem que mudar, tem que voltar para outra classe que a gente vai falar, que tem uma outra ação, tá? Então, querendo ou não querendo, alendronatos, risedronatos devem ser mantidos, em princípio, até 5 anos, tá? Tem estudos que dão segurança para 10 anos, mas no geral a gente não pede para continuar. Não tem que parar, Gina. O tratamento não pode parar. Quando a massa óssea chega num pico que já tá, você sente que já tem um controle, o seu médico pode suspender por um tempo. Isso é muito sério. Ele pode suspender o bisfosfonato por um período, desde que você controle isso com os exames que você precisa controlar. Na hora que o seu médico entender por bem voltar, ele provavelmente não vai voltar para a mesma medicação. Entendeu isso? Isso é muito sério, hein, gente? Não tô falando que é para parar o tratamento, não. O tratamento, lembra que eu falei? Manter cálcio, vitamina D, exercício e o remédio. O remédio você vai suspender por um período, o resto tem que continuar. E na hora que precisar, volta. Beleza? Tá. Então, existe um efeito colateral que algumas pessoas perguntam muito, que é a fratura de quadril, a fratura atípica. Alguém já ouviu falar isso? Que o osso fica muito forte e quebra? Pode acontecer, tá? Em qualquer antirreabsortivo, tá? É previsto em bula, mas não acontece muito. Isso é muito sério também, porque às vezes a pessoa fala, não vou tomar porque pode acontecer. Pode. Por isso é que a gente tem que tomar o remédio de acordo com a prescrição do médico. Tem pacientes que já tomaram alendronato por mais de 10 anos e sofreram fraturas atípicas, tá? Tem pacientes que acontecem isso sim. Por isso que na minha forma de abordar o paciente, eu prefiro com 3 a 5 anos estar com uma massa óssea legal, dá um tempinho, ou 3 anos, dá um tempinho, observa e muda a medicação. Mudar medicação sim, tá? E desse prazo, qualquer coisa que acontecer ali tô caindo mais, tive uma alergia, tive que parar de tomar leite, sei lá, alguma intercorrência a gente tem que saber, tá? E comecei a ter uma dor nas costas que eu não tinha, a gente vai ver, tem uma fratura lá. Se houver fraturas durante o tratamento não está sendo bem feito. Ou você não está fazendo o jejum certo, ou você não está tomando o cálcio na dosagem certinha. A gente vai falar disso. Osteonecrose de mandíbula a gente vai falar, tá? Eu já vou botei aqui na frente, tá, Gina? Só para não atrapalhar agora, não atropelar agora, tá? Então, esqueci o que eu tava falando. Se a gente fizer o tratamento certinho, o bandronato para o alendronato tem que dar um tempo. Não, pode trocar. Se quiser dar um tempo, dependendo de quando você estiver tomando, pode dar. Por exemplo, você já toma 2 anos. Se você quiser esperar 1, 2 meses, pode deixar. Por exemplo, tem uma paciente minha que usou alendronato por mais de 10 anos e sofreu uma fratura típica no final do ano passado. Ela estava com muito medo de mudar a classe de medicamento e ficou perguntando, posso esperar um pouquinho? Posso esperar um pouquinho? Eu fiquei tranquila porque ela estava tomando ainda o bisfosfonato até março, abril, uma coisa assim. Eu falei, pode. Oi, Marcinha, pode esperar um pouquinho. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele está preso ali no osso? Ele não vai parar de fazer efeito agora, tá? O problema só era o osso enrijecer demais.
tá? E ela já tinha sofrido a fratura atípica, então o pior já tinha acontecido, vamos dizer, né? Então, tá bom, deixei ela à vontade, depois peguei de jeito e demos sequência no tratamento, tá? Então, entendidos os bisfosfonatos, alendronatos, risedronatos e bandronatos? É isso, tá? Prós, facilidade de encontrar, mais conhecido. Contra, dor na garganta, esôfago, dor de estômago, diarreia, sensação de gripe, tá? E tem o pico de ação, tá? O pico com 3 anos. Tem que trocar de qualquer jeito, beleza. Outra forma de antirreabsortivos é o denosumab. O denosumab isso aqui era um C, eu errei, fiz o S, porque eu escrevi tudo ao contrário, tá, gente? Então era subcutâneo. É uma injeçãozinha que você toma na barriga a cada 6 meses e ela faz ação também não deixando os osteoclastos agirem. Eu tentei fazer um desenho aqui para mostrar para vocês, ó. Blasto é que forma e clasto é que come. Clasto. Tá comendo osso, tá? Então, dependendo da necessidade, o osteoclasto vai juntar aqui, nesse negocinho aqui, e vai acabar com o blasto. Então, o clasto ganha, você perde osso. Quando você tem o uso do denosumab, o denosumab, ele se comporta da mesma forma que um ganchinho que chama, olha o nome, osteoprotegerina, que protege o osso. Então, o denosumab age protegendo o osso, agindo como a osteoprotegerina. Então, ele não deixa o clasto formar, não deixa comer o osso. Para aqui. E só o blasto vai funcionando. Na verdade, também é um antirreabsortivo. Entenderam? Não deixa o clasto agir. Também. Mas qual é a grande diferença? Essas células aqui... Oi, Duarte! Essas células do blasto, elas, quando elas estão... Os alendronatos e alendronato, risedronato, que são os bisfosfonatos orais que a gente usa mais, eles ficam eles vão se aderindo na matriz óssea. O denosumab, ele não vai dentro da matriz óssea, ele vai só ali na célulazinha, tá? Ele só liga e não deixa comer, tá? Então, assim, tem uma vantagem aqui, que ele é mais direto e não fica depositado, tá? Lembrando que se você usar esses remédios de forma orientada, não tem problema. O problema é perder a orientação. E esse aqui, ele também tem uma ação maravilhosa, muito boa, assim como todos os outros. Mas esse aqui, ele não tem o acúmulo na matriz. Ele se desliga com mais facilidade. Por conta disso, a gente tem que manter as dosagens de 6 em 6 meses. Mas, se você para a medicação... Lembra que eu falei que esse aqui você pode manter um tempo depois? Esse aqui não. Esse aqui, se você para a medicação, você volta para os níveis pré-tratamento rapidinho. Então, os estudos mostram que o denosumab vai ganhando, vai deixando o osso ganhar, Parou de tomar, perde o que ganhou. Deu para entender isso aqui? Deu para entender mais ou menos? Essa classificação e mais ou menos essa ação? Quem tá aí online aí, me dá um retorno para ver se deu para entender alguma coisa. Ou se não deu para entender alguma coisa. Tá? Que bom, deu para entender, né? Quem puder aí, se ficar alguma dúvida, eu não quero que vocês lembrem disso não, só quero que vocês entendam o mecanismo, tá? Então, assim, esse denosumab, ele é chamado anticorpo monoclonal humano.
Ele funciona, que bom, fico feliz. Quero ver, hein? Então, esse anticorpo monoclonal humano é uma célula que é humana. Lembra que eu falei que ele imita a osteoprotegerina? Então, ele é uma célula igual a nossa. Entendeu? Então, por que ele não dá tanto problema? Porque ele é muito parecido com a célula da gente, tá? Quer dizer que o outro é ruim? Não, só tem um outro mecanismo de ação, tá? Eu acho melhor, quando for tomar os bisfosfonatos, eu gosto mais do risedronato 150 mg. Por que eu gosto? Porque eu acho que uma dose mensal é boa, o risedronato tem bom alcance de vértebra e fêmur, tá? E supre a necessidade e tem um preço bom, tá? Beleza. Vamos lá. O denosumab também tem risco de sofrer fratura atípica. Boa pergunta essa, Gina. Estava até aqui na minha pauta, mas eu já vou até adiantar isso. O risco de fratura atípica é igual nas duas classes, tá? Mas essa classe aqui, ela fixa no osso e a gente não tem como controlar o tempo de retirada dela. Enquanto que essa classe aqui, a gente sabe que se você toma em janeiro e julho, por exemplo, aí julho você tomou e janeiro você não tomou, quando for lá para março você está sem proteção. E aí a gente vai entrar numa questão importante. Dá também. A gente vai falar da osteonecrose de mandíbula agora. Só que a gente vai falar agora, tá? A questão importante é o seguinte. Tudo é questão de perceber, de se manter próximo do seu médico. Deixa eu ver que horas são. Falta 15 minutos. De se manter próximo do seu médico. Para tirar dúvida, para saber se o tratamento está certinho, para dizer para ele se está conseguindo aderir direitinho. Doutor, não estou conseguindo fazer o jejum, estou perdendo a tomada do remédio. Entendeu? Aí tem que mudar, porque se não for para fazer direitinho, vai perder. Uma das vantagens do denosumab é que a gente, tomando a injeção no dia certo, a gente garante 6 meses de não precisar lembrar de tomar remédio, pelo menos em jejum. Mas não quer dizer que os outros sejam ruins, é só questão de conseguir se adaptar. Por exemplo, a Cristina aí falou que ela toma lendronato, tá ok, beleza, durante 3 anos ela tá ok. E depois que passar isso, 3 a 5 anos, não tem outra opção, vai ter que cair aqui no denosumab, que é outra forma de ação, tá? Aí, as duas maiores dúvidas sobre os antirreabsortivos são exatamente essas, as fraturas atípicas e a osteonecrose de mandíbula, tá? Como antirreabsortivos, os dois trabalham inibindo a ação do clasto. Toda vez que você inibe a ação do clasto, você pode ter a osteonecrose da mandíbula e a fratura atípica, tá? Mas qual é a proporção? Vamos lá. Fratura atípica. Nem achei e vou te dizer, a vantagem de você fazer o tratamento é infinitamente maior do que a desvantagem, o risco que talvez você vá correr de ter uma fratura atípica, tá? Se você tem 65 anos, por exemplo, 60 anos e tem osteoporose, você vai ter que tomar esse remédio o resto da vida. Você vai ter que fazer um tratamento específico para o resto da vida. Você não vai tomar porque talvez um dia você tenha a fratura atípica? Não, se você tomar com cuidado, conversar com o seu médico, prestar atenção, não vai acontecer. A necrose na mandíbula você consegue programar, tá? Vamos lá, senti a dor na cabeça com risedroide. Esse mês tomei... muito bom. Anota direitinho para não perder. Tem como, com o tempo, fazer a troca do Prolia para comprimidos? Não é a melhor escolha, tá, Magali? No último congresso eles falaram o que acontecia com o efeito da ação óssea quando você trocava do Prolia para comprimido, do comprimido para o Prolia, tá? É assim, tu tá tomando comprimido, tá ganhando. Aí começa a entrar no platô, entra pro Prolia, ganha mais, tá? O ganho é maior e por mais tempo. E você pode tomar por
pelo menos 10 anos, que os estudos mostram que tem segurança para 10 anos de tratamento com Prolia. Tá? A minha mãe, ela tá aí, ela toma quase 11, né, mãe? Eu acredito. Tá tudo bem, tá? Agora, para fazer do Prolia para o comprimido, você tá ganhando com Prolia, quando você toma o comprimido, o teu ganho diminui. É uma coisa muito séria para pensar. Você está no melhor tratamento, no meu ponto de vista, dependendo da sua idade, estou vendo aqui pela foto, é o tratamento que você pode tomar por mais tempo. Geralmente o risedronato é bom assim para dar um início, tá? Depois vai ter que trocar de qualquer jeito, tá bom? Em relação à osteonecrose de mandíbula, geralmente acontece quando você vai fazer implante dentário. Nas pessoas mais novas, isso é mais difícil de acontecer, a necessidade de um implante, mas pode acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tô vendo aqui se tem mais alguma mensagem que eu não vi. Só para vocês terem uma ideia, olha só, acontece um caso em cada 143 mil pacientes por ano de osteonecrose de mandíbula. Então é assim, cada 143 mil pessoas em tratamento, uma pode ser que aconteça a osteonecrose de mandíbula. Lembrando que isso acontece mais em pacientes mais imunodeprimidos, com maior perda, por exemplo, paciente em tratamento de câncer, por exemplo, já fica mais suscetível, tá? Então, se você tá bem, se você tá equilibrado, tá fazendo tudo direitinho, a tua probabilidade diminui. Tá? É muito difícil essa probabilidade. E aí, lembrando, se você vai ter uma necessidade de fazer um implante e está em uso de antirreabsortivo, tem que conversar com seu médico e com seu dentista para que seja traçado um plano de ação para tentar suspender o tratamento por um período até que você faça o seu implante e depois volta, tá? Lembrando que os antirreabsortivos, que são alendronato, risedronato e denosumab, não diminuem o tempo de vida da prótese, do tratamento, tá? E, só para vocês saberem, o ácido zoledrônico, aquele que toma EV anual, é contraindicado para quem precisa fazer implante, tá? Isso é importante para o pessoal de mais idade. Ou que está fazendo já o uso do ácido zoledrônico, lembrando que ele tem o tempo de depósito. Tá? Tanto faz, ou bisfosfonato ou denosumab. Os dois podem dar esses dois efeitos colaterais. Uma complicação na mandíbula e a fratura típica. Mas, primeiro, a fratura típica, se você fizer o tratamento direitinho, não vai acontecer. Não vai acontecer. É atípica, totalmente fora do padrão. Só se você fizer uma besteira muito grande, sair tomando remédio sem perguntar e, sabe, procura saber e sai perguntando, tá? E a osteonecrose de mandíbula é uma coisa programável. Agora, vamos lá. Uma coisa que é importante. Pelo amor de Deus, não pode parar o tratamento de osteoporose na hora que quer. Ah, eu prefiro fazer o tratamento Pode fazer cárie, obturação, pode fazer tudo, tá? Não pode parar o tratamento da osteoporose na hora que quer. Tem que programar, tá? Quando tiver que parar o denosumab, tem que ser muito pensado na probabilidade de ter uma necrose de mandíbula ou não. Porque, como eu falei, se você está mais deprimido, imunodeprimido, mais frágil, é mais velho, é uma coisa. Agora, você suspendeu o denosumab, que é a substância, para poder fazer um tratamento, você vai voltar ao zero. Então, você vai voltar a ter risco de fratura, tá? Outra coisa que você pode fazer é acompanhar pelo CTX, que é o marcador de perda de osso. Se esse marcador estiver baixo, sinal que você está perdendo pouco osso, tá? Então, aí os dentistas pedem, na verdade, assim, os estudos dizem que é para o médico e o dentista chegarem a um acordo e uma das formas é manter o CTX um pouco acima de 150,
tá? Aí ele fica feliz, o médico fica feliz. Mas o ideal pro ortopedista, pro endócrino, tudo, é manter o CTX abaixo de 100. Mas 150 dá pra gente ficar feliz, tá bom? Então, tirando disso tudo, faltam 7 minutos. Tirando disso tudo, qual é o melhor tratamento? Injetável ou comprimido? Qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é o tratamento que você consegue fazer. O tratamento que não te faz mal, o tratamento que você consegue ter acesso, o tratamento que você entende o que está fazendo, o tratamento que você não para de fazer, tá? Repetindo, é importante manter o contato com o seu médico. Por isso eu peço para voltar a cada 3 meses, para saber se está acontecendo tudo direitinho. Ah, doutora, quando eu volto só ano que vem? Não, bonitinha. Vamos ver de novo tua vitamina D daqui a 3 meses. O que está acontecendo? Tá tomando remédio direitinho? Sentiu alguma coisa? Enjoou? Vomitou? Tá sentindo bem com essa medicação? Tá esquecendo de tomar? Tá tomando certinho? Tá? E a gente tem que lembrar que independente de estar tomando remédio ou não, a gente tem que fazer o exercício, manter a vitamina D e o cálcio ok. E só entra com a medicação se for necessário. Tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha para passar. Deixa eu ver. Tenho 49 anos, por quanto tempo tenho que tomar o Prolia? A vida toda, tá? A vida toda. Osteoporose de coluna e quadril, osteopenia de quadril. Isso é uma questão de conversar, porque nem sempre que você tem osteoporose você vai precisar tomar o remédio, tá? Isso aí tem que conversar. Conversa com seu médico sobre causas primárias que podem estar te dando esse problema. Abreu, não sei o seu nome. Se tem alguma causa primária, a não ser que você já tenha uma fratura de vértebra, aí você tem que tomar, tá? O tratamento da osteoporose, gente, é para a vida toda, tá? O Prolia, daqui a 10 anos a gente já vai ter estudo novo, tá? Os estudos de hoje começaram há 10 anos atrás. Hoje a gente sabe que os estudos que estão em andamento estão mostrando resultados ótimos, então tá super seguro, tá? São vários braços e braços de estudos. O risedronato é uma boa opção, tá, Teca? É o que eu gosto mais também, tá? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Qual a especialidade ideal para cuidar de pessoas com osteoporose? Vi, é a especialidade que precisar. Por exemplo, às vezes você tem osteoporose e tem uma doença reumática, tem que ir no reumato. Às vezes você tem osteoporose e tem um problema endócrino, tem que ir também no endócrino, tá? Então você tem que ir, se você precisar de endócrino, você vai. Às vezes precisa de um psicólogo, por exemplo, se é nova, tem anorexia, bulimia, tem que ir no psiquiatra, tá? Para poder tratar a causa do problema, tá? Tem especialistas de várias especialidades, ginecologia, endócrino, reumato, ortopedia, tudo nos congressos de osteometabolismo. Tem muita gente que está antenada já nesse quadro, tá? Se eu esquecer de tomar o risedronato no dia certo, posso tomar no dia seguinte? Deve tomar no dia seguinte, tá? Mas não pode esquecer. Ginecologista, endócrino, nutricionista, isso aí, e o professor, tá certo. Minha mãe tem 86 anos, trocou de médico e parou o tratamento. Agora voltou a ter perda. O que você sugere? Voltar para o médico que faça o tratamento, tá? Tem que fazer o tratamento não pode parar. Não tem parada de tratamento, não tem. É que nem pressão alta, você toma remédio pro resto da vida. Você vai arriscar parar de tomar o remédio? Duvido. Você tem diabetes, tem que tomar sempre. Você vai ficar arriscando parar o remédio? Duvido. Mas a osteoporose vocês querem arriscar, né? Ginecologista, por mim, a osteoporose ter sido causada pela menopausa precoce. Tudo bem. Você fez reposição hormonal? Sim, tá protegida um pouco mais, mas não quer dizer que você não vai ter que tratar. Se você tiver uma osteoporose densitométrica, não tiver fratura e nem outros fatores de risco, talvez observe se a sua massa óssea está caindo, tá? Falta 26 segundos. Não existe. Os tratamentos são esses que eu falei. Gente, vocês são muito top, cara. Eu tô muito feliz. Quero sugestões para semana que vem, hein? Quero sugestões. Beleza? Muito obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Beijo, beijo.